Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai, sim, fuçar num assunto que tá fervilhando por aí, sabe? Mas com foco bem direto no nosso quintal jurídico brasileiro: inteligência artificial. A gente se debruçou sobre um material bem instigante do André Medeiros, lá da Advoco Brasil. Ele pegou uma análise da The Economist como inspiração, mas, olha, trouxe a discussão totalmente para nossa realidade aqui. E a largada já é com o pé na porta, né, Sam? A IA não está só dando um tapa no visual da advocacia. Ela está virando mesa do jogo. É, exatamente. E o André Medeiros desenha isso como um paradoxo bem brasileiro, né? De um lado, assim, riscos que podem bagunçar o coreto, estruturais mesmo, e do outro, chances de ouro que podem, quem sabe, dar uma nova cara para a profissão. É uma tensão que, tipo, costura o artigo inteiro. Então, bora esmiuçar isso. Nossa missão aqui é entender essa briga de foice no escuro, navegar pelas críticas, pelas promessas que o Medeiros levanta nesse artigo, sobre o futuro da advocacia com a IA. Prontos para essa análise detalhada aqui no Deep Dive? Ok, vamos começar pelo puxão de orelha que o Medeiros dá. Ele faz coro com a Economist, mas com aquele tempero nosso, né? A IA pode acabar escancarando ainda mais a desigualdade. Ele usa o termo polarização. Como isso se traduz na prática, assim, na trincheira dos escritórios? Olha, o X da questão é o que o artigo batiza de abismo tecnológico. Pensa assim, de um lado, as grandes bancas, sabe? Escritórios com mais grana, injetando rios de dinheiro em IA preditiva, aqueles sistemas que analisam trocentos casos para tentar adivinhar resultados, né? E automação super avançada. Eles conseguem mastigar volumes absurdos de dados, achar padrões, prever cenários, de um jeito que era, sei lá, inimaginável há pouco tempo. E do outro lado? Aí do outro lado temos a vasta maioria. Escritórios menores, advogados que batalham sozinhos. A análise do André Medeiros sugere que essa turma acaba usando ferramentas de IA mais básicas, sabe? Talvez um gerador de texto para ajudar numa petição aqui, uma pesquisa de jurisprudência mais turbinada ali. Só que isso cria uma diferença de poder de fogo brutal. Acesso rápido e estratégico à legislação, à jurisprudência que decide caso, à análise que vale ouro, isso vira quase um artigo de luxo, entende? Para quem pode bancar a tecnologia de ponta. Peraí, então a produtividade vai lá para a estratosfera, mas só para quem já está no topo. O abismo só aumenta. O Medeiros até solta uma expressão de impacto no artigo: novo feudalismo digital. Soa meio Game of Thrones jurídico, não? Já imagino os senhores dos algoritmos e os vassalos da pesquisa manual. É uma imagem forte, né? Sem dúvida, mas capta bem a dinâmica que ele descreve. Uma concentração absurda de capacidade analítica e, por consequência, de poder de mercado, nas mãos de poucos que dominam a tecnologia. Entendi. Quem não embarca nessa ou simplesmente não tem bala na agulha para isso, corre um risco real de virar peça de museu, sabe? De perder competitividade. É quase uma nova nobreza, só que baseada em quem tem o melhor software. Tá, entendi a parte do preparem os bots salva-vidas. Mas o artigo do André Medeiros não é só desgraça, certo? Ele também acena com uma boia, uma chance de virar o jogo. Fala em oportunidade de desenvolvimento pela requalificação. Como é que a IA, essa mesma que ameaça criar feudos, poderia, paradoxalmente, democratizar alguma coisa? Ou pelo menos mudar o eixo do trabalho? Bom, a lógica apresentada é a seguinte. A IA é ótima em fazer o trabalho repetitivo. Aquele que dá sono, né? Pesquisar jurisprudência básica pela milésima vez, preencher modelo de documento, fazer aquela primeira triagem em pilhas de papelada ou arquivos digitais, né? Ao tirar isso das costas do advogado, a IA libera tempo e neurônios. Certo. Aquele receio de ser trocado por um robô, que é palpável, né? Deveria, na visão do artigo, virar um imperativo de requalificação. Traduzindo, uma corrida para desenvolver novas competências. Porque o trabalho de ontem, bom, já não garante o almoço de amanhã. Faz sentido. O valor muda de lugar. Exato. O valor do profissional muda de endereço. Antes, brilhava quem fazia muito, quem dava conta do volume, da execução de tarefas.
Agora, o artigo aponta que a chave do sucesso é a curadoria estratégica. O advogado deixa de ser só um apertador de botão ou um redator incansável, para virar um gestor inteligente da tecnologia, sabe? Ele usa a IA como um canivete suíço ultra potente, para extrair os insights que importam, para pensar o caso com mais profundidade, mais criatividade. Certo. Então a mensagem é: não adianta só decorar o vade-mecum. Agora tem que ser meio tech também. Qual seria, então, a lista de ingredientes do advogado versão 2.0, segundo essa visão do Medeiros? Será que não é pedir demais ter que ser especialista em direito e em tecnologia? Olha, o conhecimento jurídico sólido continua sendo o pilar mestre, claro. Isso é inegociável. Mas como o artigo ressalta, ele precisa de um upgrade. Precisa ser turbinado por duas outras camadas. Primeiro, a gestão da tecnologia, que não é virar programador, tá? Mas saber usar as ferramentas, entender o que elas podem e não podem fazer, seus vieses. E segundo, o ingrediente secreto que o Medeiros vê como grande diferencial humano, a tal da inteligência contextual. Inteligência contextual. Gostei do nome, parece até título de filme de espionagem. É aqui que o negócio fica interessante de verdade, né? O que seria exatamente essa inteligência que, supostamente, a máquina ainda não alcança? Especialmente nesse nosso Brasilzão cheio de peculiaridades. Pensa assim, é a capacidade de ler o cenário completo, sabe? De ir além do texto frio da lei ou do relatório que a IA gera. No contexto jurídico brasileiro, segundo a análise do André Medeiros, isso é crucial. De que adianta a IA devorar 10.000 páginas de processo em segundos se falta a manha de sentir o clima numa mesa de negociação, de interpretar aquela lei nova que mal saiu do forno e já gera mil dúvidas, de desatar os nós do nosso famoso labirinto burocrático e social? Basicamente, é a capacidade de interpretar informações à luz das circunstâncias únicas de uma situação. As nuances culturais, sociais, políticas, interpessoais, tudo isso que cerca um caso jurídico no Brasil. A mistura, né? É a mistura. É a arte de pegar os dados frios, aquela análise quantitativa que a IA entrega com velocidade de Fórmula 1, e temperar isso com o discernimento humano. É entender as entrelinhas, o histórico das partes, a pressão política que pode pesar numa decisão, a dinâmica social por trás daquele conflito específico. Entendi. A IA te dá um mapa do tesouro, a informação, certo? A inteligência contextual te ensina a navegar pelas armadilhas e a chegar no X. Ou seja, a construir o melhor argumento, a melhor saída para o cliente dentro da nossa realidade complexa. Faz todo sentido. A máquina pode até ter lido todas as decisões do STF, mas sacar a malandragem na proposta da outra parte, perceber o nervosismo de uma testemunha-chave, entender que aquele juiz tem um histórico específico em casos parecidos, isso ainda é nosso campo, né? Uma espécie de jurisprudência do corredor do fórum que o algoritmo não pega. Por enquanto. Mas será que, por muito tempo, a IA aprende rápido? Exato. Por enquanto, é nosso diferencial. O artigo faz essa comparação bem clara. IA é campeã em velocidade, em processar dados na análise bruta. Ponto. Mas o advogado integrador, aquele que manja dessa inteligência contextual, é quem brilha na hora de aplicar isso estrategicamente. É quem sabe negociar, quem interpreta as complexidades do nosso sistema de um jeito que a máquina não consegue replicar. Ainda. Ainda. Essa palavra é chave. É quem traduz o output da máquina em vitória no mundo real, ou pelo menos na melhor solução possível naquele contexto específico, né? Mas aí o André Medeiros joga um balde de água fria nessa festa tecnológica toda, né? Apontando um risco que parece bem sério. A questão dos nossos dados. O que é essa história de soberania de dados legais que ele levanta? Parece coisa de, sei lá, segurança nacional quase. E é grave mesmo. É um ponto ético e estratégico que o artigo martela bastante. Imagina o cenário. A gente começa a usar massivamente essas superplataformas de IA globais, os famosos LLMs, que são basicamente esses modelos de linguagem treinados com quantidades cavalares de texto da internet, né?
para analisar nossos processos, minutar nossas peças, pesquisar nossa legislação. Onde está o problema? Na prática, a gente está dando de bandeja para empresas estrangeiras todo o nosso conhecimento jurídico acumulado, nossa jurisprudência, as particularidades do direito brasileiro. É como se a gente estivesse, assim, terceirizando a inteligência coletiva do nosso próprio sistema legal. Nossa, visto por esse ângulo? Tado lá fora, não. Tem a questão prática da conformidade com a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Aquela lei que protege nossos dados pessoais, né? Que todo site agora pergunta se a gente aceita os cookies. Sim, claro. Como a gente garante que dados sigilosos de processos brasileiros, informações confidenciais de clientes, estão seguros e sendo tratados segundo as nossas regras quando estão hospedados em servidores na Califórnia ou sendo processados por algoritmos de uma empresa em Dublin? É uma pulga atrás da orelha bem grande, né? Com certeza. E ele crava outro termo forte aí que dá até um calafrio: colonização algorítmica. A ideia é que, de tanto usar a ferramenta gringa, a própria interpretação e aplicação do nosso direito aqui dentro pode acabar sendo sutilmente desviada, moldada por lógicas e vieses de algoritmos criados lá fora, com base em outras culturas, outros sistemas legais. Quer dizer que um código escrito no Vale do Silício pode começar a influenciar uma sentença em, sei lá, Pindamonhangaba? Meio Black Mirror, isso aí. Exatamente essa é a preocupação central que ele levanta, que a gente comece a importar, sem perceber, vieses e formas de pensar que não se encaixam perfeitamente na nossa complexa realidade jurídica e social brasileira. Por isso, o artigo do André Medeiros bate muito na tecla da necessidade urgente de desenvolvermos modelos de IA nacionais, soberanos. Faz sentido. Modelos treinados especificamente com o direito brasileiro, com dados daqui, garantindo não só a conformidade com a LGPD, mas a nossa autonomia na interpretação das leis, a integridade do nosso sistema, é defender nosso patrimônio intelectual jurídico, sabe? E nossa soberania digital nesse campo tão sensível. Ufa! Deu pra suar, hein? Foi uma verdadeira expedição por esse artigo da Advoco Brasil. Então, depois de sacudir tudo isso na peneira, qual é a mensagem principal que o André Medeiros quer deixar na sua leitura? Qual o saldo dessa conta de mais e menos da IA na advocacia brasileira? Olha, a imagem que fica é que a inteligência artificial na advocacia brasileira é mesmo, como o Medeiros sugere, uma faca de dois gumes, e muito bem afiados. De um lado, o risco concreto de cavar um fosso ainda maior entre os escritórios grandes e os pequenos, o tal abismo tecnológico que a gente falou. Sim. E junto com isso, o perigo real de perdermos o controle dos nossos dados e, por tabela, da interpretação das leis que regem nossa vida. A tal colonização algorítmica. Preocupante. Só que, do outro lado da lâmina, tem uma oportunidade gigantesca. A chance de uma requalificação em massa na profissão, com advogados e advogadas podendo finalmente se dedicar mais ao estratégico ou ao humano, como essa inteligência contextual que a gente tanto falou aqui. A parte boa da história. Exato. E quem sabe, se a coisa for bem gerida, bem regulada, a IA pode até baratear e agilizar o acesso à justiça, otimizando processos. Embora o artigo alerte que, no início, a tendência é concentrar poder, né? É um tabuleiro complexo, cheio de peças se movendo ao mesmo tempo. Então, resumindo a ópera, não é uma previsão do futuro escrita em pedra, é mais um chamado para a galera se mexer, né? Para os escritórios, para os advogados na pessoa física, para as OABs da vida. Não dá para ficar esperando sentado para ver no que vai dar. Definitivamente não. É um basta a passividade. O artigo do André Medeiros deixa isso bem claro, na minha opinião. Exige estratégia dos escritórios, sabe? Exige investimento pesado em novas habilidades por parte dos profissionais. E não só as técnicas de clicar botão, mas principalmente as contextuais, as estratégicas, as humanas. Aquela inteligência contextual, de novo. Sempre ela. E exige um olho vivo, muito vivo, nas questões éticas e de soberania de dados. Não rola sentar e esperar a IA resolver tudo, como o próprio Medeiros critica num outro texto que ele menciona. A rédea ainda precisa estar na mão humana. Tem que estar. Se análise densa, hein? O trabalho do André Medeiros, lá da Advoco Brasil,
realmente nos obriga a colocar os óculos de grau certo para enxergar o impacto da inteligência artificial na advocacia daqui. Fica nítido que a conversa vai muito além de ser mais rápido ou fazer mais com menos. É sobre o rumo da profissão, sobre quem vai ter acesso à justiça e à tecnologia, e sobre se a gente vai continuar dono do nosso próprio terreiro jurídico. É um debate fundamental, né? Precisamente, e essa discussão toda sobre controle de dados, sobre interpretação, abre uma porta para uma questão ainda mais cabeluda, que talvez vá um pouco além do foco principal do artigo, mas deriva diretamente daqui. A gente falou muito sobre como os advogados vão usar a IA para entender e aplicar o direito que já existe, certo? Certo. Mas e quando a própria IA, depois de analisar essa montanha de dados sobre decisões, leis, projetos e até o impacto social dessas normas no Brasil, começar não só a analisar, mas a sugerir, ou mesmo a influenciar diretamente a criação de novas leis, a reforma do que já existe? Quem vai apertar o botão de OK nessas sugestões? Quem vai auditar os critérios, os vieses embutidos nesses algoritmos legisladores do futuro? Fica a pergunta no ar. Ótima questão. Nossa, fica aí a pulga atrás da orelha para todo mundo pensar. Esse foi mais um Deep Dive, desvendando as camadas da informação para trazer o que realmente importa dessa análise sobre IA e advocacia no Brasil. Até a próxima!